pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso InovaCast, o podcast do Sebrae Inova, o maior evento do Sebrae no Distrito Federal que está acontecendo aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Vou falar uma coisa para você. Jogo eletrônico é coisa séria, muito séria. Tem stand aqui, tem campeonato e tem três caras que entendem tudo desse mercado. Davi Leonardo, ele é diretor de Games e Esportes da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal. Uma diretoria inédita em nível nacional na estrutura de governos estaduais. Uma iniciativa muito legal. Tudo bem, Davi? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É isso aí, um grande prazer estar no evento, participando aqui, poder contribuir com todos e me disponibilizo, né, em nome da Secretaria. Um abraço aí para o secretário, que também faz esse trabalho com muito empenho, o secretário Júlio, o secretário Renato. A galera está sensível ao mercado que só vem crescendo. Exato, daqui a pouquinho a gente vai colocar muitos números aqui à nossa mesa. Emanuel Rezende, ele é da Associação Brasileira de Geeks e Gamers, diretor executivo da Game On Board. Emanuel, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E assim, um pequeno detalhezinho aqui, que dentro da situação toda eu sou também um representante dos jogos analógicos. Opa! Entendeu? Que a gente tem aí os digitais. Só moto, muito, a gente trabalha já... Muito? Pô, sim, com certeza. Chrono Trigger logo depois, por aí vai, FIFA. Todo mundo entregando a idade aqui. Entendeu? Os jogos analógicos ali, os jogos de tabuleiro, a gente faz um trabalho, tanto com os jogos digitais quanto de tabuleiro, um trabalho terapêutico, lúdico, educacional, social e empresarial. Entendeu? Então a gente utiliza ali o que seria a evolução de um War, de um banco imobiliário, de uma imagem e ação. São os jogos de tabuleiro modernos que a gente utiliza para fazer esses trabalhos em parceria com os jogos digitais também. Legal, vamos explorar bastante esse campo também. E o Alberto Miranda, presidente da ABRING, Associação de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos, aqui do DF. Em nível nacional, essa associação também é bem atuante, né? Bem-vindo, Alberto, tudo bem? Obrigado, pessoal. Novamente também agradecendo o convite, agradecendo esse espaço. O Inova está sendo um evento assim incrível, acho que para todo mundo, né? Mas para a gente, enquanto associação, enquanto desenvolvedores de jogos aqui, que a gente está com o pessoal expondo, a gente está com um campeonato de desenvolvimento de jogos aí rolando, com uma premiação para o pessoal. Então, assim, a gente está muito feliz e a gente tem muita coisa para mostrar aqui no dia de hoje. Com certeza. Davi, por que o GDF, o Governo do Distrito Federal, decidiu criar uma diretoria de Games e Esportes? E esportes eletrônicos. Isso aí, obrigado pela menção aí. O pessoal às vezes confunde, você tô vendo que está bem antenado. Então, porque é muito I. É verdade. Então, na verdade, a temática dos jogos eletrônicos, ela já é nacional, em alguns, né, sentidos. Então, hoje, por exemplo, nós temos, eu sou professor de Educação Física, sou servidor de carreira da Secretaria de Educação, e os jogos eletrônicos, eles são conteúdo curricular de educação física, tanto na base nacional como no curricular, que tem um alcance nacional, e no currículo em movimento do Distrito Federal. Nesse sentido, eu trabalho com jogos eletrônicos dentro da Secretaria há muito tempo, desde 2016, e à medida, principalmente quando veio a pandemia, a gente teve, posso dizer que no auge da pandemia, a única ação oficial do governo do Distrito Federal em nível esportivo foi os jogos escolares eletrônicos do Distrito Federal, que fizemos inclusive em parceria com vários integrantes da AGG, né, da Associação Brasileira de Geeks e Gamers, e cada vez mais o GDF viu essa necessidade de institucionalizar um cargo para poder trabalhar de maneira mais endêmica, mais orgânica. Então, institucionalizar essa pauta é uma forma de você criar políticas públicas, de você criar políticas, na verdade, perenes, políticas de Estado, não políticas de governo. E aí, nesse sentido, é mais interessante que eu seja um servidor efetivo, porque aí eu tenho essa continuidade de trabalho. E mais do que isso, o deputado Júlio César, ele sempre foi atento a isso. O pessoal, inclusive, do gabinete, o deputado Júlio, me conheceu quando eu estava dentro da escola, atuando com isso na escola. Então ele já vem acompanhando e falou, vamos colocar isso. E é interessante, Davi, porque o Sebrae DF tem uma parceria muito sólida com a Secretaria de Educação. E a gamificação já é uma realidade dentro da sala de aula, né? Uma realidade e uma necessidade. E aí, assim, a gamificação dentro do universo da educação física escolar, ela já existe de uma certa maneira há muito tempo, porque é um tema fundamental. Nós da educação física trabalhamos com a cultura corporal e alguns dizem cultura corporal de movimento. E aí, dentro desses elementos, dos pilares da cultura corporal, está o jogo.
Então todos os jogos, inclusive os jogos de tabuleiro, também são conteúdos de educação física. E aí dentro da Secretaria de Esporte e Lazer certamente seria o melhor lugar, o melhor espaço para abarcar essa pauta e para a gente pautar isso, né, paulatinamente e fazer esse trabalho acontecer. Pô, bem legal, né, gente? É a primeira secretaria que cria uma diretoria específica privilegiando em nível nacional. Só uma correção, na verdade, a primeira a nível do esporte. Sim. Porque o esporte eletrônico, o jogo eletrônico, ele é multidisciplinar, ele é cultural, exato, ele é transversal. Mas, dentro da iniciativa do esporte, ainda não tínhamos nada criado nesse universo. Dentro da ciência e tecnologia já tínhamos algo, né, embrionário, entendeu? Mas aqui, a nível de esporte, é a única no Brasil. E isso aqui no Distrito Federal, porque no Rio de Janeiro eles já têm uma secretaria voltada exclusivamente para uma coordenadoria. Coordenadoria de games. Alberto, deixa eu aproveitar, porque hoje eu sou pai de adolescente, eu acho que você também pode ter filhos adolescentes, e a gente ouve muito. Tem profissões que nem nasceram ainda, né? Que ainda serão criadas. Como é que está esse mercado de desenvolvedores de jogos eletrônicos? Rapaz, eu não consigo te responder isso aí, porque desenvolvimento de games não é uma carreira que vai nascer. É uma carreira que já nasceu há 20 anos atrás. Né? Então, assim, a indústria de jogos existe no Brasil desde 2001, que a gente tem o primeiro jogo brasileiro lançado, assim, oficialmente. Né? 99, na verdade. Então, aqui no DF, a gente tem uma consolidação da indústria a partir de 2012, 2009, naquelas meados onde a gente tem as primeiras empresas sendo criadas, os primeiros jogos se tornando hit nacional e internacional, e a gente vem surfando nessa onda, tanto em nível nacional, a indústria brasileira de games, hoje a gente tem mais de 1.000 empresas no Brasil inteiro. Mais de 1.000 empresas. Aqui no DF nós temos empresas atuantes? Temos 23 empresas atuantes, né, formalizadas e outras que não são CNPJ formalizado, mas que são atuantes, que desenvolvem jogos e colocam no mercado. Ano passado, né, no ano de 2022, a gente teve um faturamento no DF de 8 milhões e 500 mil dessas empresas de desenvolvimento de jogos, ou seja, empresas de jogos de entretenimento, aqueles que a gente está acostumado a jogar no videogame, no computador, né, no celular, jogos educacionais voltados para o ensino, jogos aplicados de uma maneira geral para treinamento, para gamificação, então tudo isso são modelos de negócios, são vertentes do desenvolvimento de jogos. Né? Como o Davi bem mencionou, assim, a gente tem uma ampla abertura para o que a gente tem como profissões do desenvolvimento, profissões do jogador profissional e profissões de quem está, né, na área dos analógicos e dos gamers e tudo mais. Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo, e a gente tem 3 pessoas aqui justamente para cada um falar da sua especialidade. Então eu vou de uma ponta a outra, porque vocês, desenvolvedores, dependem muito do público, né? Dos amantes, dos gamers, dos geeks. Me fala um pouquinho como é que está esse mercado de fãs, de pessoas que atuam na área, que compram, que consomem, como é que está isso? É engraçado como antigamente era uma cultura um pouco menosprezada, marginalizada. E acabou que, vamos colocar assim, as pessoas que eram os geeks, os nerds ali nos anos 80, 90, cresceram e chegaram a posições, né, de interesse e para tomar decisões. Então, abriu-se muita margem para que a gente chegasse num ponto de poder botar alguma coisa que a gente vê como interessante e, às vezes, até primordial para a utilização e desenvolvimento das pessoas. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente faz com ambos os formatos de jogos, tanto digitais quanto analógicos, é um treinamento de soft skills, entendeu? De habilidades básicas das pessoas ali, para que em uma terapia se desenvolva algum trabalho sendo feito. Dá para ser feito dessa forma. Com um letramento... Oportunidade, sim. Inclusive, a GG está trazendo algumas palestras aqui no Palco Games e a gente vai ter uma palestra falando... O título da palestra é exatamente Novas Profissões. Novas profissões. Entendeu? Que tipo de nova profissão você poderia destacar para quem está nos acompanhando? Olha só, para você ter noção, a Lari Bueno, que vem para fazer a palestra aqui, ela criou uma linha de joias gamers.
Linha de joias gamers? Linha de joias gamers. Ela vai falar sobre toda a abordagem, né, de questão... Porque assim, pensa comigo, uma profissão relativamente nova... Esse seu colar é gamer? Esse meu colar é gamer. Esse meu colar aqui, muita gente pergunta... É muito gamer. Muita gente, esse aqui, quem conhece esse aqui conhece. Por exemplo, demais da conta. Muita gente acha, esse é o colar da Moana. Não, não é o colar da Moana. Isso aqui é Hearthstone, entendeu? É a pedra do coração da Blizzard, entendeu? Que tem um jogo, inclusive, chamado Hearthstone. É um jogo de cartas, entendeu? E esse é um item que está envolto em vários jogos da Blizzard. Então é um público ávido por consumo. Exatamente. Consome. Nossa, demais da conta. Só para você ter noção. Dentro dos jogos de tabuleiro, que são os jogos físicos, a gente tem uma média mínima, vamos colocar assim, de 50 a 60 reais por jogo. Os jogos mais simples que a gente tem. Pode ter alguns um pouco menores, mas numa média é uns 60. E a gente chega a níveis aí de 2.000, 3.000 reais em um jogo. Tranquilamente. Ainda tem roupas, vestimentos. Sim, Qual sim, mercado tem lá? muita coisa. O que o GDF está programando para 2024? Com essa diretoria na área de esportes mais encorpada, o que vocês têm em mente? Certamente, primeiro, receber as associações para conversarmos, né? A gente somar com as OSCs, somar com o público em geral. Então, o interesse da Secretaria certamente é de ser democrático, é de trabalhar com a população para a população. Então, esse é um primeiro pilar do trabalho lá da Secretaria de Esporte e Lazer, do DF. Em outros aspectos, a gente também quer fazer o quê? Quer fomentar os esportes dentro dessa linha, por exemplo, da profissionalização. Né? Nós, enquanto Secretaria de Esporte e Lazer, temos esse trabalho de fomentar o esporte no Distrito Federal, nacionalmente e internacionalmente. Tanto que temos o programa Compete lá, que auxilia, por exemplo, né, a compra de passagens para participar desses campeonatos, né? E aí, nesse sentido, a gente começa a ter esse olhar também para com o campo dos esportes. E para além disso, a gente quer também, com certeza, trazer os grandes eventos para cá. E aí a gente fala trazer os grandes eventos, mas por quê? Porque a gente... Grandes eventos, para quem está inteirado na... Que tipo de evento você sonha em trazer para Brasília, que já é em nível até internacional, supra-sumo? Na verdade, vamos lá, assim, eu tento separar um pouco do meu desejo, né? Porque eu sou meio fã de CBLOL, de LOL, né? Sou lozeiro. Então, assim, eu gostaria muito de ver um CBLOL acontecendo aqui. E eu acho que o CBLOL acontecendo aqui seria um acontecimento histórico no Distrito Federal, no Brasil. CBLOL, traduz para quem não... CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends. Então, esse é um campeonato... League of Legends. É isso, é um campeonato nacional. Mas eu acho que assim, seria uma honra para várias pessoas aqui receber esse evento. Esses também, os olhos dos dois aqui até brilharam. Conheceu. Claro, não jogo não, porque, né? Eu parei um pouco. Perceba, quando a gente fala assim, até comentar que é interessante, percebe? Eles falam, eu não jogo. Mas se trouxesse, assistir. E também tem as outras vertentes. Porque, por exemplo, tem o CBLOL dali, da questão do Davi. A gente conseguindo trazer uma D&D Experience para Brasília, eu como jogador de analógico, o que é a D&D Experience? É toda uma experiência voltada para o cenário de Dungeons and Dragons, que é o RPG mais antigo que tem. Mais tradicional. E é montar uma estrutura gigantesca de imersão para jogadores de D&D, para entusiastas e tudo mais. E por um outro lado, interessante, porque aqui também tem campeonatos internacionais que podem ser trazidos. Exato. Não, a gente tem aqui em Brasília a BGF, que é um grande evento de exposição de games, onde a gente teve participação da associação com as empresas de Brasília, expondo seus jogos. A gente tem o Big Festival em São Paulo, que é o maior evento de negócios para games da América Latina, né? Onde a gente tem o pessoal participando, vem a Microsoft, vem a Nintendo, vem todo mundo para cá, para o Brasil, para fazer negócios com estúdios brasileiros, né? Para comprar jogo, para investir, para trazer esse dinheiro para cá. O brasileiro é muito criativo, rapaz, muito talentoso. Você não tem ideia. Deixa eu aproveitar, o pai que está nos assistindo, ou o garoto, a garota, enfim. Para ser um desenvolvedor, tem que fazer que curso superior? É necessário fazer um curso superior? Cara, qualquer um, eu diria. Dentro de desenvolvimento de jogos, você tem uma multiplicidade de disciplinas, assim, do que você pode fazer. Você tem a programação, que é extremamente importante, mas ela não é única. Você tem a arte, 2D ou 3D, você tem o áudio, que é importantíssimo, as trilhas sonoras dos jogos,
você tem a parte de roteiro, você tem as consultorias que você precisa fazer de pesquisa para desenvolver um jogo. Então eu preciso da galera da educação, eu preciso da galera da história. Se eu estou fazendo um jogo sobre uma cultura específica, eu preciso pesquisar vamos sobre chegar isso. no momento no qual poderemos ter uma disciplina de curso superior nessa área, você acha? Já existe. Já existem. Já existe. Já existe. Já existem. No Brasil, a gente tem faculdades de desenvolvimento de jogos em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro... Aqui em Brasília ainda não. Em Brasília a gente tem um curso tecnológico, Isso. no IESB. Né? IESB. Exatamente. Então, a gente não chegou nesse nível de faculdade ainda, mas eu acho cursos de pós-graduação também existem no Rio Grande do Sul. São os grandes polos, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os grandes polos de desenvolvimento de jogos no Brasil. Brigando, né? Mas Brasília não está atrás, a gente está tem ali... até estrutura no governo. Exatamente. Vamos chegar Então, lá. assim, a gente tá... Deixa eu pôr uma pitada de polêmica. Né? A Ana Moser, que deixou o governo recentemente, não menosprezando, pelo contrário, ela expôs uma opinião. A opinião dela foi recebida mal pelo mercado, mas eu gostaria de saber, o atleta de eSports é atleta ou não é? É atleta? Sim, Certamente. ponto. Por quê? Vamos colocar um simples detalhe a aqui. lista longa ou curta? Né? Vamos colocar um simples Pelo detalhe. nosso tempo curto. Vamos colocar um simples detalhe. Já foram feitos estudos que um jogador de Battlefield, se eu não me engano, em uma final de um campeonato, um jogo de guerra, em uma final de um campeonato, gasta as mesmas calorias que um jogador de basquete para um jogo. Entendeu? Então, assim, existe um treino, uma dedicação, um trabalho todo executado, existem profissionais, psicólogos do esporte, entendeu? Que vão acompanhar, coaching, treinador. Então, assim, tem todo um aparato para poder botar aquele profissional lá em cima, da mesma forma que outros. Agora, a diferença é se eu estou utilizando a minha força física ou intelectual para poder trabalhar, então você está dizendo também, se não for, que o enxadrista não é um esportista. E aí? Como é que a gente fica nisso? Eu fui convencido. Ok. Foi convencido. E essa foi a lista curta. Essa foi a lista. Eu preferi porque se não... Bom, pessoal, para encerrar, principalmente artistas, né? Antes de atingir o sucesso, mãe e o pai ficavam muito chateados. Você quer chegar aonde com isso? Vocês acham que ainda tem um certo preconceito? Sai desse quarto, menino. Sai desse quarto, menino. Vai chegar aonde? Só jogando. Eu acho que já temos exemplos concretos de garotos que estão ganhando milhões hoje. Sim. Uma Dentro do coisa quarto. séria, né? Então, rodada final aí, as mensagens. A primeira mensagem é o seguinte, para todos esses pais, essas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, vou usar um memezinho do busca o conhecimento, mas a verdade mesmo é essa. Gente, antes da gente trazer esse preconceito, e não é falando que uma pessoa, estou apontando o dedo, não. Muitas pessoas têm esse preconceito, que é o conceito anterior a, de fato, mergulhar naquele universo, estudar. Então procura, vai atrás, olha na internet o que está sendo feito. E essa questão, por exemplo, eu acho que é perigosa também. Existem milhões no universo dos games, dos esportes? Existem. Mas existe todo um leque de formação pedagógica. Sim. Nós conhecemos pessoas pelo universo dos games e dos esportes. Nós nos aproximamos de pessoas, construímos soft skills, amizades genuínas. Então tem muito mais do que apenas o dinheiro. Sim. Agora, se você quer ir pelo dinheiro, tudo bem, mas analisa também as outras aprendizagens que existem. E não, tira um pouco, pergunta para o seu filho o que é que ele está aprendendo ali. Senta com ele para jogar com ele. Participe da vida do seu filho, no lugar de negar e trazer o que muitas vezes a velha guarda traz. Não, você tem que estar sentado, estudando. Às vezes ele aprende muito mais num jogo eletrônico do que ele aprenderia num cursinho. Sim, com certeza. Percebe? Davi Leonardo, muito obrigado, sucesso nesse novo carro, dê tudo certo. Emanuel. Sou eu. Emanuel tá à direita. Opa! Vocês me deram um nome. Na verdade foi proposital, foi o Manuel. Só pra ver se Tá ligado? você tava atento. Emanuel. Sim, claro. Com certeza. Mensagem final aqui que você pode Então, deixar. assim, o trabalho todo que é executado em todas as vertentes com os jogos, como eu disse, terapêutica, educacional, social e educacional, e lúdica, desculpa, dentro da utilização dos jogos, é uma chave de abertura para qualquer lugar. Eu costumo dizer que com os jogos de tabuleiro, a gente entra em qualquer espaço, com os jogos digitais, a gente ganha visibilidade. Então, assim, são duas modalidades que andam paralelamente, que se complementam, que se auxiliam,
Entendeu? Só um exemplo para a gente poder colocar aqui. Hoje a gente tem um projeto prestes a ser executado de auxílio na reabilitação de jovens infratores dentro do CAGE com jogos. Entendeu? Auxílio a reabilitar eles para a sociedade. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro. Entendeu? Então é uma vertente que a gente entra com jogos analógicos, a gente tem essa abertura. Se a gente conseguir, a gente pegar uma abertura com os digitais, a gente consegue uma exposição maior, porque querendo ou não, os jogos chamam esse tipo de atenção. Então, assim, a visão de trocar que é um brinquedo para uma ferramenta, que é um joguinho para uma profissão, é o trabalho mais forte que a gente está tentando explicar para a população no geral, e a gente tem tido relativo sucesso em cima disso. Boas reflexões. Boas reflexões. Alberto! Opa. Entendeu? Então, eu também tenho duas pontuações assim do nosso lado enquanto desenvolvedores, né? Uma delas é a formação pedagógica, porque à medida que eu formo um profissional de game, eu estou formando uma pessoa que ela pode atuar em vários segmentos ao mesmo tempo. Eu tenho, numa formação de um desenvolvedor, de um game dev, eu tenho um programador, um artista, um músico, um designer, eu tenho várias competências numa única pessoa, e ela pode, se ela decidir não continuar a carreira de game dev, ela pode ir para qualquer uma dessas áreas. Então, assim, eu estou aumentando a complexidade de conhecimentos e de capacidade profissional desses jovens e dessas pessoas que estão entrando nesse mercado. Em segundo lugar, eu estou fomentando o empreendedorismo. Eu estou tirando da cabeça que a gente tem aqui, especialmente aqui em Brasília, de concurso público, de que é a única solução, de que é o único caminho para a gente ter fomento de empresas, de entendimento, de empreendedorismo, de pessoas que estão indo atrás do... E quando eu estou falando de game, eu estou falando de sonho. Todo mundo que trabalha com game hoje trabalha com sonho, que é aquele sonho de você com 12 anos de idade jogando-se imersivo naquela narrativa ou naquele jogo que você adora, e você cresce e você pensa, poxa, o que eu posso fazer, como eu posso trazer isso para minha vida, para o meu sustento e para mostrar o que eu tenho de ideia de jogo para o mundo, né? O que eu achei mais legal, os três são super empolgados, são apaixonados. O tema realmente é apaixonante. Você foi muito feliz. O Brasil já passou da fase de ser extremamente dependente do poder público. Os governos federal, estaduais e municipais estão com orçamentos cada vez mais limitados. Então, quem sabe, talvez, seja uma excelente vocação da nossa Brasil. Pessoal, agradeço demais. Quer complementar? Eu só ia colocar o seguinte, hoje, você tem uma noção, porque tem uma vasta gama de atividades que a gente vai desenvolvendo que a população não sabe. Mas hoje, na Secretaria de Esporte e Lazer, nós temos um curso de formação de professores de Educação Física e da Secretaria de Educação como um todo para o ensino com os games e os esportes. Percebe? Oportunidade para o Distrito Federal. Então, esse é o tipo de atividade que a gente está tentando preconizar, fomentar. E aí deixo aí o convite para todos conhecerem lá o nosso trabalho dentro da Secretaria de Esporte e Lazer, deputado Júlio fazendo um excelente serviço, secretário Renato Junqueira. E aí também temos aqui duas grandes associações que estão de braços dados para a gente fazer esse cenário crescer e trazer cada vez mais para a realidade os sonhos da juventude. É isso, pessoal. Obrigado, parabéns pelo trabalho, valeu, pela pessoal. paixão. A gente volta com mais temas ligados à inovação e empreendedorismo dentro do InovaCast. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.